Os versículos nesse Mateus 6, 31, 32, 33, a palavra de Deus vai falar, o nosso Deus fala: não vos inquieteis pelo que haveis de comer, de beber ou de se vestir. Amém. Aleluia a Deus. Preocupeis só com uma coisa. Primeiro, buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Primeiro é o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus é nós estarmos na presença dele, adorando a ele, porque o nosso Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. A maioria das pessoas do mundo se preocupa em comer, beber e do que vestir. Mas o nosso Deus, ele fala assim: olhem para os pássaros. Os pássaros não precisam nem de procurar ali as suas comidas, os seus alimentos, porque o nosso Deus os alimenta bem. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus alimenta os pássaros. Aleluia. E nós, irmãos, que somos filhos e filhas de Deus. Por isso que a palavra fala: não se preocupeis pelo comer, nem pelo beber e nem pelo que vestir. Porque o nosso Deus, ele cuida bem de nós. Amém. Basta nós nos alimentarmos bem, nos comermos bem e nos vestirmos bem. Se vestir bem, irmãos, é se vestir não para aparecer aos homens. Se vestir bem é sim aparecer para o nosso Deus. Isso é se vestir bem. Se vestir para não aparecer para os homens, sim para aparecer ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, toda honra e glória é para Ele. E nós, irmãos, temos que só preocupar só com uma coisa. Primeiro, buscar primeiro o reino de Deus. E o nosso Deus nos diz essa noite: depois as outras coisas, elas vos serão acrescentadas. Aleluia. As pessoas costumam, primeiro, irmãos, eu falo nos dias de hoje, elas primeiro ali buscam primeiramente estar ali no seu trabalho, trabalhando, ganhando seu dinheiro, ou às vezes vai passear, vai lá na praia, vai ali conversar com seus amigos e esquecem do nosso Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele quer que nós nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus. Aí sim, nós vamos passear, nós vamos conversar com nossos amigos, nós vamos ali trabalhar para ganhar o nosso dinheiro. Aí sim, essa aí já é a segunda coisa, terceira coisa. Primeiro Deus, segundo o mundo, que é as coisas do mundo, as coisas materiais do mundo. Primeiro as coisas espirituais, que é buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Não se preocupem nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir. Porque se Deus cuida dos pássaros e nós, Ele vai cuidar muito bem. Buscar primeiro o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é Jesus Cristo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é sim o reino de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um rei, irmãos, para governar e mandar um povo, ele tem que ter um reino. O rei tem que ter um reino. E ali ele tem o seu povo para comandar.
E o nosso Deus, irmãos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele sabe muito bem controlar o povo dele. Basta estar sempre na presença dele. Nosso Deus, irmãos, Ele cuida bem de nós. Por isso que temos que buscar primeiro o reino de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele é Rei. Nós somos seus servos. Amém. E o nosso Deus, Ele quer dar muitas bênçãos para cada um de nós. Amém. Basta primeiro buscar o reino dele. E as outras coisas Ele vai nos dar, irmão. Basta nós corrermos atrás. Se é uma porta de emprego, vá procurar seu emprego. Manda ali os currículos, vá na fábrica, busque isso, né? Se é uma porta de emprego, vá, corra atrás. Ore primeiro. Se é para procurar um emprego, vai, ore primeiro. E deixa com o nosso Deus. Basta nós esforçarmos. E assim Deus vai acrescentar bênçãos e mais bênçãos na nossa vida. Aleluia. É Ele que vai abrir a porta do emprego. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o nosso Rei, irmãos, Ele cuida bem de cada um de nós. Nós estamos aqui na presença dEle, adorando a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. E Ele está aqui, junto conosco, para nos abençoar, derramar chuvas de bênção na nossa vida. Nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é tremendo. Nosso Deus, irmãos, basta buscar primeiro Ele. E aí sim Ele vai nos abençoar. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. No controle da nossa vida, no controle do mundo, no controle de tudo. Certa vez, irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus estava pregando para uma multidão, mais de 5.000 pessoas. E os discípulos chegam para Jesus e falam para Jesus: Jesus, já está quase anoitecendo. As pessoas já estão com muita fome. O que nós vamos fazer, Jesus? Se nós dispensarmos a multidão, elas, ao decorrer do caminho, podem ali se desmaiar ou até morrer de fome. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele sendo o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não importa para Jesus se é de manhã, se é à tarde ou se é de noite. Não importa para Jesus o que o laudo médico disse para você. Não importa nada. Aleluia. O que as pessoas venham a dizer para você. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Não importa se a sua família está assim, se tem alguém doente ali na sua casa. Não importa. Deus controla tudo. Porque Jesus, irmãos, Ele é médico dos médicos. É Ele que cura. O homem ele é usado para estar aqui no mundo como médico. Mas quem que cura é Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, Ele olha para os discípulos como se fosse: como que vocês estão dando ordem para um rei? Jesus, Ele sendo rei, ali recebendo ordem de discípulos. E Jesus pergunta: o que vocês têm? E os discípulos falam que tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala assim: traz para mim. E ali, irmão, Jesus ele levanta os 5 pães para o alto e os 2 peixinhos. Dai graças ao nosso Deus. Amém. E dá na mão dos discípulos e
fala para eles assim, ó, não precisam de vocês darem ordem para mim. Façam agora o que vocês têm que fazer, porque é eu que tomo o comando de tudo. Distribuam esses 5 pães e 2 peixinhos para a multidão. Aleluia. A hora que os discípulos começam a entregar aqueles 5 pães e 2 peixinhos para a multidão, acontece um milagre. Aleluia. E o milagre é que aqueles 5 pães e 2 peixinhos são multiplicados naqueles cestos. E Jesus alimenta ali mais de 5.000 pessoas naquele dia. As pessoas, elas vão embora. E elas passaram o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. Amém. Vão embora cheio da palavra de Jesus em seus corações. Aleluia. Elas se alimentam e vão embora, porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que é Rei, dispensou a multidão, mas dispensou elas ali alimentadas. Amém. Por isso que Deus fala para nós: busque primeiro Ele, e as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. O nosso reino, nosso Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo, Ele cuida bem, muito bem de cada um de nós. Amém. No Salmo 37, versículo 4, se não me engano, ali está escrito que o nosso Rei, que está no comando de tudo, Ele fala assim, que Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. E Ele colocando os anjos ao nosso redor, irmãos, os anjos se acampam ao nosso redor. Amém. Basta temer e obedecer a Deus. Aleluia. O nosso Rei, Jesus Cristo, Ele coloca os seus anjos ao nosso redor. Amém. Os anjos de Deus estão aqui, irmãos, acampados. Eles estão acampados aqui num lugar. Eu não posso ver, mas eu creio que os anjos de Deus estão acampados aqui. Amém. Um anjo para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. E a hora que nós sairmos daqui dentro dessa igreja, irmãos, Aleluia. os anjos de Deus, comandado por o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eles levantam o acampamento. E ao sair desse lugar, indo para o nosso lar, ou indo ali trabalhar, os anjos levantam o seu acampamento e vão ali dentro do seu lar, ali no seu emprego. Eles acampam de novo, armam a sua barraca, acampam de novo. E eles estão ali para guardar a todos nós, livrando do mal e do perigo. Esse é o Rei, irmãos, o Rei dos Reis que nós servimos. Esse Rei Jesus que nos ama muito e está aqui junto com os seus anjos, irmãos, para cuidar bem de nós. Amém. Basta temer a esse Deus maravilhoso. Não ter medo de Deus, mas sim ter temor. Aleluia. Temor é estar na presença de Deus, fazendo o possível de não fazer o mal e nem de pecar. Sim, temer a Ele, amando ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém. Porque o primeiro mandamento, Ele fala: ame a Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças. Amém. Ame a Deus primeiro. Ame Ele. Porque é o que nós devemos fazer. Amar a Deus acima de tudo. É o que é o nosso Rei quer que cada um de nós temos que fazer, irmãos. Primeiro, estar na presença dEle. De servir a Ele, né? Nós temos que fazer durante o dia as coisas desse mundo. Trabalhar, ir passear, vou fazer uma visita, mas tudo isso nós fazemos. Mas antes disso, eu pediria para você que está ouvindo
essa palavra hoje. Coloque na sua agenda. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, eu vou buscar o reino de Deus. Eu vou buscar Jesus Cristo primeiro. Segundo, aí sim, eu vou passear, eu vou na praia, eu vou ver um futebol, eu vou conversar com os amigos, aí sim eu vou. Mas primeiro eu tenho que adorar a Deus, porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. Glória a Deus, aleluia. Amar a Deus com todas as nossas forças. E depois o segundo mandamento, que é amar o seu próximo. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. O nosso Deus, Ele está aqui junto conosco, porque Ele cuida bem de nós. Amém. Não vos aquieteis, irmãos. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence somente ao nosso Deus. E Deus, irmãos, Ele está aqui junto conosco, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Eu estou 30 anos na presença de Deus. Quando eu fui para a igreja, irmãos, eu não tinha nenhum emprego, não tinha ali uma namorada, vivia ali triste. Mas quando eu dei o primeiro passo, que é o passo que todo homem tem que dar, primeiro buscar Deus. E eu fiz isso, irmãos. Eu busquei Deus, comecei a ir na igreja, louvar a Ele, ali estar de joelho na presença dEle, clamando a Ele, pedindo as bênçãos para Ele, e Ele me ouviu, e ouviu a minha oração. Hoje, depois desses 30 anos, eu agradeço muito a Deus. Amém. Porque eu fiz e quero fazer o que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Busque primeiro a Ele, irmãos. Eu busquei. E todas as outras coisas Deus me acrescentou na minha vida. O homem tem que apenas se esforçar. Está na presença de Deus. E aí sim, está na presença de Deus. E aí sim, irmão, estando na presença de Deus, deixa as outras coisas para com o nosso Deus. Amém. É Ele que vai te abençoar. Aleluia. É Ele que vai abrir a porta de emprego para você. É Ele que vai curar as suas enfermidades. E o mais importante, irmãos, buscando a Deus em primeiro lugar, lá no final nós vamos ter uma recompensa, a salvação, que é a mais importante, a salvação em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Para terminar, irmãos, eu queria falar de um acontecimento que aconteceu uma vez, onde um pai estava ali trabalhando. E esse pai, 3, 4, 5 vezes no dia, ele levantava, ele apertava um botão e levantava ali uma ponte. E quando ele levantava essa ponte, os navios passavam. Ele apertava o botão, descia a ponte, os carros passavam. Ele apertava novamente o botão, a ponte subia e os navios passavam. Mas nesse dia, irmãos, esse homem, ele levou o seu filho ali para trabalhar junto com ele. E ele, durante o dia, ele viu algo que entristeceu muito ele, e ele teve que tomar uma decisão.
Quando ele foi levantar a ponte, ele viu seu filho brincando na parte de baixo. E se ele, irmãos, levantasse a ponte, ali aquelas máquinas, aqueles instrumentos iam esmagar o filho dele. Mas ele, naquele momento, ele teve que tomar uma decisão muito rápida. Muito rápida. Ou ele não levantasse a ponte e correr e tirar seu filho dele, ou ele levantasse a ponte, ou ele não levantasse a ponte, o navio batesse, matava ali muitas pessoas. E ele tomou uma decisão ali, naquele momento. Ele deixou que aqueles instrumentos, aqueles maquinários, esmagassem o filho dele. E ele levantou a ponte e passou o navio cheio. Muitas pessoas ali passaram e as pessoas não morreram. Ele teve que tomar essa decisão muito rápido. Ele teve que sacrificar o seu próprio filho, mas ali naquele momento ele estava salvando muitas pessoas naquele momento. A decisão dele foi muito rápida. Um dia, o homem, quando Jesus voltar, irmãos, não vai dar tempo dele tomar uma decisão. Porque quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olhos. E a pessoa não vai ter um momento ali, um minuto ali para tomar uma decisão de aceitar a Jesus. Ela não vai dar tempo para ela. Porque quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olhos. E nós vamos não mais estar aqui neste mundo. E hoje, nesse momento, a pessoa, irmãos, ela tem que tomar uma decisão na vida dela. Buscar primeiro o reino de Deus. Aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador na sua vida. É isso que o nosso Deus quer. Porque um dia, o nosso Deus, ele teve que tomar uma decisão também, irmãos. E a decisão dele foi de salvar a humanidade que estava em pecado, perdida, sem salvação. Mas a decisão do nosso Deus foi dar ali o seu único filho para morrer naquela cruz. Amém. Para cada um de nós. Nosso Deus, ele fez isso, irmãos. Ele tomou essa decisão quando naquela cruz nosso Senhor Jesus Cristo deu os seus últimos suspiros, morrendo naquela cruz. O nosso Deus olhando para aquela cena, para que nós um dia pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus. A decisão nós temos que ter hoje na nossa vida. Amém. Primeiro, buscar o reino de Deus. Colocar na sua agenda ali. Hoje, eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus. Lendo a Bíblia, indo na igreja, orando e perseverando até o fim. É isso que Deus quer. Buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Por isso que o homem tem que hoje tomar uma decisão. Aquele homem levantou ali a ponte, salvou ali muitas pessoas, mas o seu filho ali faleceu. Mas eu creio que esse homem ele ficou muito triste de perder o seu filho, mas na sua alma ele estava ali alegre, porque perdeu o seu filho, mas ele salvou muitas pessoas ali levantando aquela ponte. O nosso Deus, ele está aqui hoje, irmãos, alegre, muito alegre, porque nós estamos aqui na igreja. Você está ouvindo essa palavra. Aleluia. E nosso Deus, ele se alegra, porque ele deu-lhe seu único filho para morrer naquela cruz. Amém. E hoje o nosso Deus se alegra com a minha presença e a sua presença aqui nesse lugar, dando seus testemunhos, louvando a Ele de todo o seu coração. Amém. E é isso que o nosso Deus quer, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão
acrescentadas. Se você hoje, irmãos, está precisando de uma oração, e o momento é agora. Se você quer vir aqui na frente, receber uma oração não minha, mas uma oração do Deus poderoso. Porque ele vai ver que você tomou uma decisão de aceitar a Ele como o único suficiente Salvador na sua vida. Vindo aqui na frente, recebendo uma oração, para Deus que possa ali abençoar o seu lar, a sua vida, o seu emprego. E assim Ele estará ali, o nosso Deus ali olhando do alto para esse lugar, vendo que você está dando o primeiro passo, escrevendo ali na sua agenda que vai buscar primeiro o reino de Deus. Vem aqui na frente, irmão. Você já tocado aqui no seu coração para receber essa oração. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. E ao sair desse lugar, os anjos vão levantar acampamento e vão ir junto ao seu lar. Amanhã, indo ali junto ali no seu emprego. Com os anjos te guardando, livrando do mal e do perigo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus, Ele é bom. Só Deus é bom. E minha esposa aqui na frente também. Glória a Deus. A pastora Eliana aqui na frente também. Abençoa, Senhor. Para nós orarmos meu cunhado Fernando. E pedir para os irmãos estender as suas mãos para o meu cunhado. Ele está hoje dando esse passo ali junto com sua filha, a sua esposa, vindo aqui para esse lugar, dando esse passo. E eu peço a Deus que o Fernando está fazendo a parte dele. Eu peço a Deus que Deus faça a parte dele também. Dando saúde para o meu cunhado, abençoando sua filha, sua esposa, seu lar, seu emprego. Derramando o Espírito Santo sobre ele. E que ele possa realizar os seus desejos. Buscando primeiro o reino de Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado por essa noite maravilhosa, passarmos aqui na Tua presença, Deus. Porque hoje nós buscamos primeiramente o reino de Deus. E aqui está meu cunhado Fernando. Ele veio aqui na frente para receber uma oração, uma bênção Tua, Deus. Abençoa meu cunhado Fernando, Deus. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa a sua filha, Deus. A sua esposa, o seu filho que está em outro lugar. O Senhor sabe, mas traga o seu filho para junto dele, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Deus. Porque ele está dando um passo, buscando primeiramente a Ti, meu Deus. Faça essa vontade dele, Deus, que é de estar ali com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, no seu lar, abençoando a sua vida, o seu emprego, e abençoando a cada um de nós, Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo, Deus, que o Senhor, ao sair desse lugar, que os seus anjos possam levantar acampamento e ir para junto conosco, para os nossos lares, livrando a cada um de nós do mal